paz do Senhor, um bom dia. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a introdução ao segundo capítulo da carta aos Romanos, segundo escreveu o apóstolo Paulo. Gostaria que você pegasse a sua xícara de café, acomodasse-se no banco do seu carro, ou que você relaxasse onde você estiver, para que possamos conversar um pouquinho sobre esses breves versos escritos por Paulo em sua carta, amém? Então vamos começar aqui no verso de número 1 do capítulo de número 2 da carta, que diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Por que você é indesculpável em julgar os outros? Porque você condena a você mesmo naquilo que você julga. E por que condena a você mesmo? Porque você que julga pratica as mesmas coisas. Então veja que é um verso que ele mesmo se auto-explica. Olha, você que está julgando o seu irmão, que está julgando as pessoas por aí, as pessoas ao seu redor, as pessoas alheias a você, você que julga essas pessoas, não tem desculpa para você. Por que não tem desculpa? Porque você está condenando você mesmo. Você está julgando as coisas que você mesmo faz. Você está julgando as coisas que você mesmo pode tomar por ciência uma hora. As coisas que você mesmo pratica. Então, se você está condenando uma coisa que você faria, mas eu não faria isso, né? Você sabe, meu irmão, há situações para várias coisas no mundo. Às vezes nós nos colocamos no lugar do outro e vemos que nós tomaríamos aquela decisão também. Às vezes nós julgamos alguém por fazer algo e pensamos: nossa, mas se fosse o meu familiar, se fosse o meu amigo, se fosse o meu irmão, se fosse a minha esposa, eu também faria aquilo, eu também tomaria por ciência isso. Se fosse o meu filho, eu também agiria dessa forma. Então nós acabamos não nos colocando no lugar do outro e não vendo a possibilidade de nós fazermos também, mas nós também faríamos, porque todos nós somos seres humanos e pensamos a maioria igual. Então aquilo que o outro faz, você pode fazer também, pode acontecer de você fazer também, e às vezes você faz e nem vê, né? Você pensa assim: nossa, olha aquela pessoa falando mal da outra, né? E daqui a pouco você tá pensando mal de uma outra pessoa também, e nem sabe que aquilo é mal das vezes, ou às vezes sabe, mas enfim, tá fazendo a mesma coisa ali. Daí você vai e fala mal, você julga aquela pessoa e condena aquela pessoa pelo que você julgou. E aí então você condena a si mesmo, porque a mesma condenação que você deu àquela pessoa é a condenação que você está dando a você mesmo, se você praticar a mesma coisa. Então você é indesculpável. Por quê? Porque você mesmo se condenou. Aí entra o verso 2, onde diz: entretanto sabemos que o juízo de Deus, esse contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Então veja que nós não temos capacidade, nós não temos a habilidade de julgar. A Bíblia fala assim: não julgueis o outro, para que você não seja julgado, porque com a mesma medida que julgar, será julgado. Então se eu julguei o outro e condenei, logo na minha vez eu serei condenado pelaquela mesma coisa se eu fizer igual ou parecido ali, né? Então a gente tem que deixar o juízo para quem? Para o justo juiz, para Deus, aquele que julga com verdade, que sabe das coisas, que tem a detenção da sabedoria ali. Este julga com verdade, este sabe do que está falando. Já nós não sabemos o que estamos falando, não sabemos do dia de amanhã se vamos fazer a mesma coisa, não lembramos do dia do ontem se já cometemos o mesmo pecado. Então nós saímos por aí julgando, quando deveríamos apenas ficar quieto, entregar na mão de Deus, porque o justo juiz é Ele, quem tem a verdade sobre as coisas é Ele. Então nós entramos daí no verso 3, onde diz assim: quando você, um simples homem, o julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? Olha, você, um simples homem que não detém toda a sabedoria, que não detém todo o conhecimento, que não sabe do dia de amanhã, não sabe muito bem o que aconteceu ontem, não entende o que está acontecendo. Você é um simples homem, não tem controle sobre nada, e você julga e pratica a mesma coisa. Aí daí você acha que na hora que Deus for te julgar, ele vai levar o que em consideração? Ele vai levar o que em base de referência ali para julgar você? Ele vai levar a mesma coisa que você julgou. Olha, você não julgou que estava errado? Então agora que é você, então aí você vai querer que está certo? Não, você já deu a sua própria condenação. Né? E entra ainda o verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, não conhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Então aqui, entrega tudo para Deus, porque Ele tem a bondade, Ele tem a tolerância, Ele tem a paciência, Ele reconhece todos os caminhos, Ele detém toda a sabedoria. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você será acumulado de ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então olha que aparece outro segredo, né? Essa ira de Deus, essa condenação a qual ele vai nos julgar, não é de imediato.
ela tem um dia marcado. E qual é o dia que está marcado? O dia que é a ira de Deus. Esse dia ninguém sabe quando vai ser, nem os anjos sabem quando vai ser, apenas Deus sabe quando será o dia da ira de Deus, mas está marcado o dia que ele revelará o seu justo julgamento, um julgamento verdadeiro, um julgamento que vai pegar aqueles que julgou e vai condenar da forma correta, tá? Então tudo vai ser esclarecido. Não é aqui que nós vamos esclarecer as coisas através do nosso julgo, da nossa condenação, não. Aqui a gente só está num plano passageiro, e uma hora, quando esse plano passageiro terminar, é Deus quem vai julgar, é Deus quem vai determinar quem é que foi salvo, quem é que não foi, quem é que fez certo, quem é que não foi. Isso é coisa para o justo juiz e não para nós. Verso de número 6 vai dizer: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, né? Isso lembra aquela palavra que diz que tudo que o homem plantar, isso certamente o homem colherá. Então, às vezes, nós não colhemos aqui e nós acreditamos que escapamos, nós acreditamos que foi, que funcionou, que não precisaremos fazer mais nada. Mas Deus, no dia de sua ira, ele recompensará com aquilo que nós plantamos, né? Então, ele recompensará com aquilo que nós ele retribuirá cada um conforme o seu procedimento, conforme nós procedemos, conforme nós julgamos. Se você julgou e julgou mal você será julgado. Se você condenou, da mesma forma será condenado. Então, por via das dúvidas, não julguemos, não condenemos. Verso 7: Ele dará a vida eterna aos que, persistindo, fazem o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Olha, você faz o bem, você é uma pessoa boa, você se esforça para não julgar, esse vai ganhar vida eterna. Mas para os que buscam seus próprios interesses, os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, para esses haverá indignação. Então, para os que fazem o bem, vida eterna. Para os que fazem o mal, haverá indignação. Da parte de quem? Da parte de Deus. Deus vai mostrar toda a sua ira para com essas pessoas. E haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Ou seja, tanto para o povo que foi escolhido por Deus, quanto para o povo que come das migalhas que caem da mesa de seus donos, que somos nós. Somos as pessoas que vieram depois, que aceitamos Cristo através da rejeição que os judeus tiveram para com ele. Mas a glória, a honra e paz para todos aqueles que praticam o bem. Primeiro também para os judeus, depois para o grego. Então, aqui o sol nasce para todo mundo. O sol nasce para quem aceitou e para quem rejeitou. O sol nasce para quem é do bem e o sol nasce para quem é do mal. Só que no final, quando o sol se pôr, é que então essas pessoas serão separadas, o joio do trigo. Tá? Então, tanto para os judeus quanto para o grego, é para todo mundo. Isso aqui não tem acepção de pessoa. Olha o verso de número 11: Pois Deus não mostra favoritismo, não há acepção de pessoa. Se você faz o bem, cara, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. E julgar as pessoas faz parte de quem faz o mal. Julgar as pessoas, condenar as pessoas faz parte de quem faz o mal, porque nós não somos juízes, né? Nem quem fez faculdade de juiz tem direito de condenar uma pessoa pelas suas ações de bom ou mal fora dali de onde está sendo julgado um crime, por exemplo. E aí olha que interessante o que o verso 12 nos traz: Todo aquele que pecar sem a lei perecerá. Se você não conhece a lei, você pecou e não tem lei para te julgar, você vai perecer, porque não tem julgo, não tem nada para se basear. Então você, agora, todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Portanto, não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus. Não é porque você escuta a palavra, não é porque você escuta a lei, não é porque você sabe os 10 mandamentos que você é justo. Não é por saber, mas os que praticam a lei, esses serão declarados justos. Então não adianta eu ouvir que eu não tenho que julgar, não adianta eu ouvir que eu tenho que honrar pai e mãe, não adianta eu ouvir que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que praticar essas coisas, eu tenho que praticar o não julgamento, eu tenho que praticar a honra ao meu pai e à minha mãe, eu tenho que praticar o amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que ter isso no meu coração e praticar isso na minha vida, porque não adianta eu só escutar a palavra, não adianta eu só conhecer a lei, porque isso não me torna justo diante de Deus. Aqui no verso 13 nos diz isso, e o verso 14 entra dizendo: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se leis para si mesmos, embora não possuam a lei. Então, mesmo sem saber da lei, quando você pratica o bem, essa lei, ela conta, esse bem, ele conta, essa positividade conta. E por que conta? Porque quando a gente faz isso, olha o que o verso 15 nos fala: mostra que as exigências da lei estão gravadas no nosso coração,
disso não testemunhe também a sua consciência, os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo. Você mostra quando você pratica a lei, mesmo sem saber você está praticando, você mostra que aquilo ali está no seu coração, porque uma coisa que Deus fez foi registrar as coisas certas no coração do ser humano. Você pode não ser crente, você pode não ser cristão, mas quando você faz algo errado, algo pesa aqui dentro. Nós chamamos de consciência, consciência pesada, consciência leve, nós chamamos de deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Quando nós fazemos algo errado, mesmo que você não siga determinada religião, você sente que aquilo ali está errado, porque Deus escreveu a lei no seu coração. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho declara. Então isso tudo vai ser revelado através do grande dia da ira do Senhor. Meus irmãos, obrigado por me acompanhar até aqui, espero que os irmãos tenham aprendido um pouco e vamos continuar aqui o capítulo de número 2 até onde Deus nos permitir, amém?